As palestras já há algum tempo vem acontecendo. Então, pessoalzinho da live, não esquece. As palestras começam às 20 horas, não mais 20 e 20. E olha quem está aqui. Aqui, pessoalzinho da live. Saudade dela, né? Então, nossa casa vive de doação. Então, a gente pede para aquela roupinha, aquele sapatinho esquecido lá no fundo do armário, que não está usando mais, ou como nós mulheres, né? Quando eu emagrecer eu vou usar. Só que não, né? Traz aqui pra gente, que a gente reverte aqui pra gente pagar as nossas continhas, né? O nosso aluguel, a nossa água, a nossa luz. Como bom brasileiro que somos, temos os boletos, né? Então a gente conta com vocês para nos ajudar, tá? Bem como a gente também tem um número de famílias em que a gente atende com cestas básicas. Também, aquele quilinho que sobrou do mês anterior, ao invés de pegar e falar, ao invés de 3 eu vou comprar 2, não, você pode comprar 3, traz aquele aqui para casa, que a gente vai doar para aqueles que realmente precisam, tá bom? E a gente também conta com vocês. E se vocês também conhecerem alguém que precise desse auxílio, conversa com a gente, que a gente vai tentar ajudar de alguma forma, né? Os nossos horários de atendimento, terças e quintas às 20 horas, sexta às 14 e domingo em 2 horários, das 9 e às 10h30, no mesmo formato. E também pedimos para que agendem, e da mesma forma como vocês ligam para agendar, caso não dê para vir, a gente pede também para ligar e falar, olha, não vai dar para ir, porque como vocês estão vendo, ó, quase a gente não tem lugar. Então, às vezes, a pessoa quer vir, e aí aconteceu alguma coisa, você não pôde vir e a pessoa também não veio. Então, a gente pede encarecidamente que dá uma olhadinha também, tá bom? Nós temos também a nossa evangelização infantil, todos os sábados, às 8h30 da manhã. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, o filho da vizinha, traz aqui para conhecer um pouco dos ensinamentos de Jesus. Também totalmente gratuito, é só chegar aqui e eles vão ter um princípio, um conhecimento do que é Jesus, tá? Então, é só chegar a partir das 8h30, não precisa nem agendar, tá bom? Nós estamos com os nossos cursos abertos. Nós vamos ter início os novos cursos da casa a partir do dia 1º, tá? Aqueles que tiverem curiosidade de saber o que é a doutrina espírita, os cursos estão abertos, vão ter início agora dia 1º, tá? Aqueles também que já fazem o curso terão continuidade. Os nossos cursos são 100% online, então não tem desculpa, pessoal, para fazer o curso, tá? É totalmente online, muito fácil da gente acompanhar, tá bom? Então, quem se interessar, é só procurar um de nós na saída, que a gente tem as fichinhas. Eu costumo dizer muito assim, a verdade liberta. E os nossos cursos, aliás, não só os nossos cursos, a doutrina espírita em si, não é só falar de Allan Kardec, sabe, de Chico Xavier. Não, ela estuda Jesus. Então, quem tiver curiosidade, é só deixar o nominho aqui que a gente vai entrar em contato e passar horários e tudo mais. Tá bom? O principal, o ponto forte dos nossos recados, o Evangelho no Lar. Acredito que a grande maioria está fazendo, né? Aqueles que ainda não têm essa prática, eu vou pedir para que vocês nos procurem no final da reunião, o pessoalzinho da live também. A gente tem aqui os folhetinhos ensinando passo a passo do Evangelho. O que é o Evangelho no Lar? É a proteção da nossa casa. É o que nos ajuda a proteger a nossa casa da entrada daqueles irmãozinhos que não estão preparados para ouvir a verdade, que não conhecem ainda a verdade. Por isso que a gente fala, a gente enfatiza na questão do Evangelho. Algo simples, uma vez na semana, durante 15 minutos. Às vezes a nossa casa está em turbulência, a gente não sabe o porquê, às vezes é influência. E através do Evangelho, a gente consegue, eu garanto para vocês e convido a vocês a fazerem um teste. Façam o Evangelho para vocês verem como que realmente muda o clima da casa. Tá bom?
Se tiverem dificuldades, nos procurem, que a gente ajuda do jeito que for. Não tem evangelho, a gente arruma emprestado, tem para vender também. Inclusive, nós temos a nossa livraria aqui também, onde tem vários títulos de livros novos e usados, porque também temos uma biblioteca. Quem quiser algum livro também emprestado, a gente também empresta. Tá bom? Pessoalzinho da live, após a palestra, a gente já pede para que vocês busquem um copinho com água, jarrinha com água, para a gente fazer a fluidificação também, tá bom? Ai, cansei. Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos e elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade bendita de estarmos todos reunidos aqui em seu nome, buscando o nosso melhoramento, buscando a paz interior. Agradecemos a Jesus, aos mentores da nossa casa, Dr. José Maurício, e aos mentores individuais de cada um, e nos colocamos em suas mãos para que possamos ter um bom aproveitamento dessa palestra, desse tratamento. E assim, Senhor, que cada um que aqui está, que cada um que está assistindo a nossa live, possa também receber aquilo que eles vieram buscar, Senhor, de coração. Mais uma vez, obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E como eu falei, hoje nós vamos ter a nossa palestra com a nossa querida amiga Renata, né? O pessoal da live tá com saudade, né? Ó, mas eu trouxe, hein? Falei pra vocês que ia trazer. Bom tratamento a todos. Boa noite, pessoal. Como o dia falou, Renata, para quem não me conhece, vou tirar a máscara que eu vou ficar aqui longinho de vocês, senão óculos e máscara ainda não consegui fazer dar certo, né? Mas vamos lá. Turma da live, boa noite. Muito bom estar aqui de volta. Primeiro eu queria bater, todo mundo desse uma salva de palmas. Porque sair cansado do serviço, de casa, estão aqui para estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? Então a gente merece essa salva de palmas. A lição de hoje é a lição 74, que fala dos maus obreiros, né? O que é obreiros aqui no sentido da palavra? Trabalhador. Mas nós também vamos falar nessa palestra do quê? De perdão e de auto-amor, né? De se observar. Porque é tão fácil a gente identificar o problema no outro, mas e nós? Mas a gente tem dois problemas. Eu identifico o problema em mim e entro no quê? Na culpa. Ai, meu Deus, eu sou tão defeituoso, não vou conseguir, né? Então nós vamos falar, sim, é importante identificar o problema, mas é importante se perdoar, levantar, sacudir a poeira e tentar melhorar, né? Senão não tem. O próximo aqui tá maiorzinho. Já tá maiorzinho. Essa liçãozinha de hoje a gente vai ver lá quando aparece assim, ó, pessoal, Filipenses, Coríntios, Tessalonicenses, assim, no Evangelho, o que é? São os nomes das cidades ou do povoado. Então, é uma carta que era escrita a esse povoado. Então, o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Filipo. Então, por isso que fala os filipenses, né? Quando fala assim, os coríntios, não é o Corinthians, não, é o povo de Corinto, né? Então, quando a gente vê lá, é importante a gente saber, né? Então, o Paulo, essa carta aos filipenses e a carta aos tessalonicenses são uma das as cartas que eu mais gosto. São curtinhas, né? E o Paulo dá instruções muito importantes nessas cartas para aquele povo daquela época. Não tinha internet, né, gente? Então eles escreviam naquele papelzinho, ó, gastava chinela para chegar essas cartinhas lá pro povo. E uma dessas recomendações que veio nessa carta é guardar-vos dos maus obreiros. Então ele falou assim, cuidado com aquele lobo na pele de cordeiro que nós vamos falar, cuidado com o falso profeta, cuidado, né? Ele tá pedindo pra gente ter o quê? Cuidado. Então essa palestra também vai falar do orar e vigiar, né? Vamos ver o que ele vai falar. Ele começa aqui na primeira frase. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante ao assédio dos maus obreiros, né? Quando uma pessoa ela faz o mal pra gente,
Muito é porque a gente permitiu. Ah, Renata, é nada, eu não permiti, a pessoa fez mal. Mas gente, depois a gente presta atenção, de alguma forma você acaba dando entrada, permitindo que aquela pessoa faça mal para você, né? E isso é normal, acontece com todo mundo, tá? Não é porque eu tô falando aqui não, que eu não deixo os outros, às vezes, dar umas tropeçadas em mim, porque eu deixo, né? Quando eu vejo, já tô no chão. Mas tudo é lição, a gente levanta e fala, já vou ficar esperto com o pé desse coleguinha aí que ele tá acostumando por na minha frente. Então é isso que ele tá falando, cuidado, observa, né? Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Isso aqui, todo mundo que está aqui nessa sala, sem exceção, passa por isso, né? Quando a gente está em casa, principalmente quando nós somos de uma religião, nós temos um propósito e as pessoas da nossa família não. Mas o que você vai fazer lá? Aí vai perder tempo lá, podia estar aqui descansando. A pessoa te dá 1001 motivos para você não ir. Até a igreja, até a casa espírita, buscar sua melhora. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Não que nós devemos virar as costas para os nossos familiares, de jeito nenhum, pelo contrário. Porque muito que a gente vem fazer aqui é justamente buscar a nossa melhora, e quando a gente melhora para quem está perto da gente também, né? Só que o Paulo está falando para a gente tomar cuidado, porque às vezes esse assédio ele é tão forte, tão grande, que você acaba sucumbindo, não é verdade? Ixi, é o que mais a gente escuta aqui. Ah, meu marido me aborreceu e eu não fui. Ah, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu neto, né? Enfim. Então, esse fica o cuidado. Eu pus uma brincadeirinha aqui, né, na internet, que o pessoal fala, né? Deus tá vendo você falando mal dos outros e dizendo que as outras pessoas que falam mal de você. Não é? A gente precisa também, como eu falei, a gente precisa o quê? Se observar, porque muitas vezes a gente tá achando que tá fazendo bem e não tá, né, turma? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tá falando, que nem eu falei aqui, às vezes um parente quer impedir da gente vir aqui, mas a gente também nem convidou ele para vir junto. Eu já vi gente falando, eu venho aqui já proibir meu marido de vir, cada um pro seu lado. Quero ele aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente é que é essa âncora, né? Por isso que eu pus essa brincadeirinha aí. O famoso Deus tá vendo, né? Vou continuar aqui com a lição. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros a deserção e a revolta. Aí quando vem no ouvidinho da gente fica, mas você é bobo, você faz demais. Aí fala assim, tá bom, eu faço demais. Sabe por que eu faço demais? Porque você faz de menos. Se você fizesse sua conta, eu também ia fazer a minha, mas eu não faço a sua, eu tenho que fazer a minha, né? Então, às vezes, como eu falei para vocês, a gente é muito assediado. Tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, tem uma perguntinha que o Kardec faz para o Espírito da Verdade, dizendo assim, quanto que o plano espiritual influencia na nossa vida, no nosso pensamento? O Espírito da Verdade diz, muito mais do que vocês imaginam. A gente está sendo assediado pelos desencarnados, pelos encarnados, por todo mundo. Por isso, o danadinho do orar e vigiar é tão importante. Por isso que esse recadinho que o Paulo deu, sei lá, no ano 40 depois de Cristo, ainda é tão importante. 2000 anos do recado ainda serve pra gente, né? Ao invés, né, desses ociosos cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. É aquela história assim, por exemplo, essa parede aqui tá precisando pintar, né? Um exemplo, tá? Ela falou assim, pessoal, estamos precisando pintar essa parede. Aí alguém vai vir, eu vou ajudar, eu vou dar tinta, conseguimos uma tinta verde, então vamos pintar. Pintamos aquela trabalheira danada. Quando acaba, vem aquele que não fez nada e fala, verde? Mas ali ficou borrado. Nossa, mas aqui não prestou. Não é assim? Então, e a gente tem vontade de fazer o quê? Catar a cabeça da pessoa e enfiar dentro da lata da tinta, né? Mas a gente não pode, porque a gente é cristão. E a gente, a hora que a gente faz o plano de pegar a cabeça e pôr na tinta, a gente lembra, amai-vos uns aos outros. Não põe.
Estimam as apreciações desencorajadoras. É aquele, vamos ficar na preguiça mesmo, né? Tem aquela famosinha frase assim, só se vive uma vez e assim meu nome foi parar no Serasa, não tem? Porque a gente sabe que a gente não vive uma vez só, a gente vive uma vez só com este corpo, nesta oportunidade valiosa. Mas nós vamos prestar conta de tudo, inclusive do corpinho, do que fizemos com ele e tudo mais, né? Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados com as realizações já feitas. E até eu pus um desenho aqui, que é típico, né, pessoal? Um trabalhando, restoiando e palpitando. Que nós, cristãos que somos, possamos não deixar o nosso irmão sozinho ali no buraco trabalhando, que a gente entre no buraco com ele e ajude, né? Que nós não sejamos os críticos, que nós sejamos os trabalhadores, os cooperadores, né? Então, essa lição serve para a gente refletir no que fazem com a gente. Opa, tô aqui no buraco sozinho. Fala, turma, vem ajudar, né? Ou se eu tô olhando pro meu irmão lá, que posição eu tô? Quem eu sou? E quando eu identifico, que vergonha, eu tava fora do buraco, corro lá para ajudar, né? Eu vou fazer ali a minha parte, tá? Essa daqui é típica, né, pessoal? E podem reparar, quando vocês estiverem andando na rua, tiver uma obra, tem um monte olhando e pouquinhos trabalhando, né? E é em todo lugar isso aí. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Tem pessoas que têm o poder da palavra. De um ponto ela faz um conto. Já ouviram isso, né? Então, os famosos fofoqueiros. Depois tem umas figurinhas ali que eu pus na próxima aí. Temos que tomar cuidado. Além do fofoqueiro, também tem aquelas pessoas que se valem muitas vezes da nossa inocência, da nossa falta de conhecimento para manipular a gente. Por isso que é tão importante a gente buscar o conhecimento, para a gente não ser enganado. Essa é uma recomendação do Paulo, é uma recomendação do Espiritismo, instruir-vos. Por isso que a gente fica enchendo a paciência de vocês para vir fazer curso. No trabalho de vocês, não importa o que trabalho seja, sempre vai ter uma coisinha que vocês podem estudar e se aperfeiçoar melhor. Sempre, na vida, em qualquer coisa, né? Renata, eu sou dona de casa, não trabalho, só cuido do meu filho. Então, vai estudar técnicas de cuidar melhor do seu filho, de alimentar melhor ele, de tratar melhor ele. Seja o que for, o que você estiver fazendo, qualquer coisa. A gente sempre tem o que melhorar. Não vamos nos acomodar jamais, porque isso aí deixa a gente doente, parado no tempo, né? Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Não tem gente que só repara nas coisas ruins que você faz, que você fala, e aí ela destaca, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito novinha com um tio meu. E aí ele falava assim pra mim, Renata, você vai ter que ser a mais esforçada. Porque você é minha sobrinha e por mais que você trabalhe, eles vão encontrar lá. É porque é a sobrinha do dono. Não porque é seu mérito. Então você... E é assim. E tem um outro ditadinho que fala assim, todo mundo contou as pingas que eu bebi, mas os tombos que eu tomei ninguém contou. A vida, infelizmente, é assim. Então, a gente é que tem que ficar tomando cuidado para não tomar tombo, porque é esses que vão contar, né? Então, tem que ficar atento. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos, né? Essa coisa aí da pessoa não ser justa, agir por interesse. Infelizmente a gente vê muito isso aí no campo da política, ou quem tem muito dinheiro, né? Vai por muito interesse. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos manipulados, e de novo, para não sermos os manipuladores. Isso é importante pensar desses dois lados, porque a gente não é anjinho não, né? Às vezes a gente não faz as coisas erradas por falta de oportunidade. Se a oportunidade aparecer, não fala, né? Ver se já aqui tem uma figurinha. Então, ó, pior do que ser vítima da fofoca é ser um fofoqueiro. Então, dói ser vítima de fofoca? Dói. Mas a gente ser fofoqueiro é muito pior. Então, mesmo que a gente vai cair nas vítimas de fofoca, a gente não sendo fofoqueiro já é um alívio muitíssimo grande. Eu já me lasquei muito dos dois lados. Eu já fui bem fofoqueira
fofoqueirinha, ainda sou um pouco, viu, gente? Mas já melhorei bastante. Mas a gente é a famosa boca de sacola que a gente brinca, né? Fala demais e aí acaba arrependendo. Então, tem que pensar para falar, tem que tomar cuidado com o que fala, tem que tomar cuidado com o que ouve. Você não é obrigado a ouvir tudo. Se a pessoa vem falar mal do outro, você pode falar, ó, não quero ouvir isso aí. Você me desculpa, com classe, com educação, fala, ó, você me desculpa, mas a vida do fulano não tá em pauta. Porque tem gente que vem te contar assim, é pro bem dela. Quem sou eu para julgar? Não tem? Faz a fofoca e não fica falando, mas quem sou eu para julgar? Vamos tomar cuidado com isso aí. A fofoca sempre diz mais do fofoqueiro do que sobre a pessoa que ele tentou denegrir. Né? Fala, desconfie de quem fala muito da vida dos outros. Fala da vida dos outros, fala da sua também. Né? Então, às vezes você fala, ai, nossa, aquela pessoa só fala dos outros pra mim. Quando ela estiver com os outros, ela vai falar de você também. Né? Porque ela tem o hábito da fofoca. Então, vamos cortar. A gente sabe que a pessoa é muito fofoqueira e a gente não tem intimidade pra falar, ô, você é fofoqueira? Tem um amigo meu que eu falo, meu, você tá fofoqueira? Melhor não, paradinha, tá demais. Você não tem intimidade pra falar isso pra pessoa, corta, não ouve, disfarça, fala que tá ocupado, dá um jeitinho. Se você não souber também, aquilo para em você e a outra vez a pessoa vai ficar sem graça. Ela fala, ixi, se eu for lá contar pro fulano essa fofoca, ele vai me tesourar. E assim a gente vai conseguindo melhorar as coisas, né? Acabando, viu, gente? Que eu sou faladeira. Destacam defeitos de todas as pessoas, exceto os que se são peculiares. Aqui está a minha primeira professora do espiritismo, que eu chamo ela carinhosamente de Tia Rô. Tia Rô me ensinou uma lição que eu nunca esqueci. Ela falou assim, quando algo na outra pessoa te incomoda muito, você tem aquele probleminha. E é tira e queda. Mas é, quando você não gosta do jeito da pessoa, uma vez eu falei, nossa, eu nunca esqueci, eu falei pro meu amigo que eu tava, falei assim, nossa, aquela pessoa fala de um jeito, uma voz fininha, me irrita. Ele falou, amiga, você fala igual. Eu falei, não, fala uma coisa dessa. Ele falou, pois tu é igual. Então, é assim, a pessoa te irrita, olha que você faz igual, porque a gente se espelha no outro, né? Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade oculta. Aquela maldadezinha, sabe? Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Então, vale tudo, né? Para eu ganhar, para eu conquistar, vale uma mentira, vale tudo. Tem gente que fala mentirinha do bem. Será que mentirinha do bem existe? Eu acho que não, né? Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Tipo assim, ah, nossa, vamos atrapalhar. A gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? Duas figurinhas. A gente distrai um pouco, né? Tem gente que é especialista em detectar a falha dos outros, mas é míope para enxergar as próprias falhas. Essa daí é um clássico, né? Tem gente que olha... Mulher, gente, mulher é um perigo, né? Meu marido que briga, a gente sai da festa e fala, você viu a roupa, você viu o sapato, a comida, né? Fala, língua preta. E a gente, às vezes, o famoso, ai, não é por mal, que mania que a gente pega, mania feia, né? De reparar em tudo, e a gente tem, nós precisamos treinar o nosso cérebro ao contrário. Eu fui numa festa, então vou comentar, você viu fulano como tava bonito? Você viu tal comida como estava gostosa? Você viu que festa boa? Então nós precisamos criar o hábito de exaltar as qualidades, as coisas boas e não as ruins. Se tem um problema com alguém, não fale dele, mas fale para ele. Chegue com um carinho, diga amigo, conhecido, colega de trabalho, com todo respeito, tal e tal atitude não tá rolando, não tô gostando, né? Trabalhei com uma moça que eu amo, ela é minha amiga até hoje, não trabalha mais comigo, mas ainda tenho contato com ela. Amo ela de paixão, uma graça, mas ela usava um perfume, e eu trabalhava uma mesa e ela na outra. E eu passava a tarde inteira com enxaqueca. Todo dia de tarde ela dizia assim pra mim, mas você toma muito remédio, você tem dor de cabeça. Eu falei, eu vou contar a verdade, eu tenho dor de cabeça até o perfume, amiga. Eu não aguento, é forte pra mim, mas eu não queria, né? Ela, não, eu não vou usar mais.
E aí, tá vendo? Eu sofri tanto, gastei. A Neusaldina que ficou feliz, porque também foi muito, né? E era só com jeitinho chegar para ela e falar, pode usar menos, ou de repente trocar de lugar na sala, né? Mas com carinho, não brigamos. Nossa, ela ainda brigou comigo, no bom sentido, dizendo, por que não falou antes, né? Mas a gente tem que falar. Agora, o que eu podia chegar para os outros e ficar falando, nossa, que dor de cabeça, fulano usa perfume, né? Então, isso é que a gente tem que cortar na nossa vida. Não falar dele, mas para ele, né? Não da pessoa, mas para a própria pessoa. Fazem-se advogados para ser acusador, finge que é amigo. Veste-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobo. Aquela pessoa que vem toda boazinha para descobrir da sua vida, para sair falando dos outros, coisa feia, né? Costumam lamentar-se por vítima para serem verdugos mais completos, para se inserir ali mais na vida da gente. Nós temos que querer o mal dessa pessoa? Não. É tomar cuidado com ela. Quando ela vem muito assim, o que a gente faz? Chama para vir na oração, põe o nome na caixinha de vibração, dá um livro de boa leitura de presente, e assim vai. Compartilha a live da Casa do Caminho, fala, olha, tem uma live lá, o pessoal está estudando um livro top. Assiste lá, né? Vamos tentar ir por esse caminho. É fácil? Não é fácil. Até pus o desenho aqui, ó, do lobinho, ó, fingindo. Nas religiões isso acontece muito também, né? A gente vê muitos líderes religiosos usando a Igreja Católica, então foi a campeã das campeões, né? Usando ali a palavra de Deus para manipular, para controlar, para manobrar. A gente vê ainda hoje muito em todas as religiões, viu, gente? Inclusive aqui na nossa também, no Espiritismo, já ouvi falar cada coisa de arrepiar o cabelo. Vou te falar pra pessoa, não faz isso que o Espírito vai te castigar. Eu digo, meu Deus, você ouviu isso, ouvi. O coração da gente chega a parar, né? Não fala uma coisa dessa, mas tem. Então as pessoas usam conhecimento pra manobrar. Quer ver uma coisa, duas coisas na doutrina espírita que eu detesto quando eu escuto as pessoas falar você tá sofrendo porque na outra vida você foi beber. Tá, pode até ter sido, mas pra que fazer isso com a pessoa? Né? Se Deus deu o véu do esquecimento pra gente não lembrar o que a gente fez, pra gente ter uma oportunidade sadia de recomeçar, mas vai vir não sei lá quem enfiar o dedo nessa ferida que ele nem sabe o que é, que ele tá imaginando. Então, quando a pessoa começa com esse negócio que é culpa da outra vida, eu falo, ó, querida, é lógico que todo mundo é, mas não me cutuca essa ferida não, porque Deus já me fez esquecer, não quero que você pra lembrar, não. E outra coisa que, tá pagando. Falo, mas que conta grande que não acaba nunca, né? Só tá pagando o mínimo no cartão, tá no rotativo, quantas vezes eu nunca pago nada, então a gente fica sempre se sentindo o quê? Muito mal, é sempre muito ruim. Vamos tirar isso, vamos deixar a vida mais você errei mesmo, agora tô tentando acertar e é isso aí, né? Temos que tomar cuidado. E a última frase dessa lição, mas não acabou ainda, mas eu prometo que tá acabando. Guardar-vos dos maus obreiros, que é a própria frase do Paulo lá na carta, né, aos Filipenses. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Então, de uma frase, eu estou falando quase meia hora. Que eu ia dar para falar mais um pouco, viu? Vocês deixavam até 9h30. E aí eu convido vocês todos a, quem não começou ainda, a começar o quê? A reforma íntima, né? Então, quando a gente tem a reforma íntima, nós estamos aí no centro da tela e algumas sugestões aí. Amor próprio, mudança de hábito, planejar as nossas mudanças. Pega um papel e escreve. Ixi, sou fofoqueiro. O que eu tenho que começar a fazer? Falar menos da vida dos outros. Ou se eu não aguento, eu gosto de falar, vou falar, mas tudo que eu falar, vou falar bom da pessoa. Se não tiver que falar coisa boa, não vou falar nada. Mudança de hábito, planejar. Orar e vigiar. Orar e vigiar tá na mesma linha, né? O que é orar? É orar mesmo, ligar o pensamento com Deus. Pedir desculpa das coisas feias que a gente faz durante o dia, que a gente perde o controle, né? Tem dia que eu falo, meu Jesus amado, quanta besteira eu falei, ô Jesus me perdoe. E é no outro dia tentar não falar, né?
Um dia que eu falo muita besteira, no outro dia eu falo, agora no outro dia eu vou tomar 3 litros de água. Agora que eu falar besteira, eu vou tomar água. Fico com a barriga d'água. De tanto tomar. Então isso é orar e vigiar. Conversa com Deus. Não precisa conversar com Deus. Ai, Senhor, Mestre amado, convocai-vos. Não é isso, é Deus, tá ruim, tá doendo, me ajuda. Dá a mão aqui que eu caí. Né? Deus, pisei na bola, mas quero ser melhor, me ajuda. Conversa mesmo com Deus intimamente, né? Abre o coração. Busca conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Tem que amar o coleguinha, né? Como eu falei lá no começo, Jesus, essa recomendação expressa de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, ela não tem como fugir, viu, gente? Já tentei, dá ruim, dá problema, estamos aqui de novo porque não conseguimos fazer essa lição ainda. Então, amar ao próximo. Perdão e auto-perdão. Perdoar quem ofendeu a gente é um exercício. Tem as oraçãozinhas aí de oração do perdão que tem que fazer todo dia, se possível, mais de uma vez no dia. Né? Tô pensando em botar uma no plástico no banheiro, na hora do banho, pedir perdão. Todo momento, né? Tô brincando na hora do banho, que é pra gente pedir perdão o tempo inteiro. E se perdoar. Porque quando a gente erra, eu sou assim. Quando a pessoa erra comigo, eu logo, graças a Deus, eu já consigo. Me dá aquela raiva na hora, aquela explodidinha, mas a gente não. Mas quando eu erro, eu digo, ai meu Deus, eu fico me martirizando, eu quero me espancar. É ruim isso também, né? A gente não pode errar, claro, tem que buscar o quê? A correção daquele erro, não o martírio. E é isso aí. Falei tudo que eu queria aqui? Falei. Muito bem. Vamos aí partindo para o fim, né? Fica essa sugestão aí que eu dei para vocês. E para finalizar aqui o meu muito obrigado, dessa lição que eu lembrei muito dessa historinha, rapidinha. Vocês já viram a lição do vidro sujo? Já ouviram essa história do vidro sujo? Não? Tinha uma família e aí todo dia eles olhavam pela janela e a vizinha estendendo roupa no varal. Aí eles falaram assim, nossa, mas a mulher põe roupa suja no varal todo dia? Olha só que lençol sujo, que roupa suja. E assim, todo dia eles faziam esse comentário que a roupa da mulher do varal da vizinha estava suja. Um belo dia, a matriarca lá da família, vamos fazer uma faxina. Lavou a janela. Aí o pai no dia falou para a filha, olha só que milagre, a roupa da vizinha tá limpa. Aí a mãe fala, não, fui eu que lavei a janela. Então, muitas vezes, o nosso olho é essa vidracinha suja. Né? A gente precisa lavar nosso olho para a gente ver que não é a roupa do outro não tá suja. É o nosso olho que tá sujo. Né? Então, eu encerro essa falação que eu faço, né, com essa historinha, que a gente sempre lembre disso, que se a gente tá vendo a roupa do vizinho sujo, será que não é a nossa vidraça que tá precisando limpar? Tá bom? Agradeço muito, peço já um pouquinho de paciência aí para vocês, antes de entrar para a sala, que a gente vai fazer as vibrações e vai conduzir um passo à distância para o pessoal que não pode vir aqui, que acompanha a gente das lives, tá? Turma da live, que não pegou a aguinha, pega a aguinha. Se tiver alguém doente em casa, separa a aguinha de quem tá doente. Vocês também, pessoal que vem na casa, eu já tô vendo bastante gente com a garrafinha. Pode trazer a garrafinha para fluidificar. Às vezes tem um parente em casa doente que não pode vir, traz uma garrafinha de água, leva para ele para casa, podem à vontade. A água fluidificada pode pôr nas plantas, dá para os bichinhos de estimação, para a turma em casa, a água fluidificada nunca é demais, tá bom? Então vamos nesse momento abrindo os nossos corações em vibração de muito amor. E vamos vibrando muito amor por todo o planeta Terra. Que o nosso amor, que a nossa vontade de ver o mundo melhor, em paz, alegre, limpo, que possa chegar a cada cantinho desse planeta. Vamos vibrar muito perdão a todas aquelas pessoas que nós consideramos ser nossas inimigas, aquelas pessoas que nos consideram inimigos. Vamos vibrar amor e perdão. Vamos vibrar muita saúde para os nossos irmãos enfermos, no plano físico e no plano espiritual. Que eles recebam o nosso amor e as nossas vibrações de saúde. Doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor, força, resignação
aos nossos irmãos que estão partindo para o plano espiritual, que desencarnaram, aos nossos irmãos que estão reencarnando, que estão nascendo no corpo físico do nosso planeta, que eles recebam o nosso amor e a nossa força para conseguirem se adaptar em suas novas realidades. Vamos vibrar muito amor aos idosos, mas em especial por aqueles que estão abandonados pelas famílias, em asilos, nas ruas, em casas de repouso, que eles recebam o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, muito amor, mas em especial por aquelas que não têm um lar, que não têm uma casa, que está desamparado pela família, que está em situação de rua, que elas recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelos jovens, em especial por aqueles que estão perdidos no mundo das drogas, que estão encarcerados, em casas de recuperação, nas ruas, que eles recebam o nosso amor, que tenham força para sair dessa situação. Vamos vibrar nesse momento para todos os nomes colocados na intenção dessa live, para os nomes colocados na caixinha de oração dessa casa. Vamos vibrar amor, saúde, perdão, refazimento, fortalecimento, que cada um receba a medida que necessite. Vamos nesse momento também vibrar pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos de todo o planeta, que eles tenham mais amor ao governar. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar por essa casa que tanto nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrar com a permissão de Jesus aos nossos amigos, aos nossos familiares. E vamos vibrando muito amor por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos as equipes espirituais que visitam os lares de quem acompanha essa live na noite de hoje, que os amigos espirituais possam aplicar o passe às pessoas que estão acompanhando nós, reequilibrando os centros de força, aliviando as dores, aliviando as angústias, fazendo com que essa pessoa se sinta mais fortalecida, mais amada, para enfrentar aquilo que necessita. Rogamos também a essa equipe espiritual que se encontra nos lares, que fluidifique a água à medida que cada um necessite. E assim, agradecemos em oração a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os nossos mentores em particular, os mentores da Casa do Caminho que nos acompanham, por essa bendita oportunidade que temos de aprender um pouquinho mais do Evangelho, da doutrina espírita e principalmente pela oportunidade que temos de, com esses conhecimentos, nos tornarmos melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, viu, turma, pela paciência. Obrigado, pessoal da live.